Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos, então dá para assistir inteiro, fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje o nosso texto está no versículo 13, capítulo 1 de Lucas, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém. Então vamos mais uma vez ao contexto. Zacarias, um sacerdote, e estava num período de 400 anos em que o Senhor não falava com ninguém, em que o Senhor não tinha aparecido e falado nem com nenhum profeta, não tinha levantado nenhum profeta, não tinha falado com nenhum sacerdote, nem com nenhum rei. Porém, Zacarias, ele já conhecia bem a história, ele conhecia bem a história dos seus antepassados, ele com certeza conhecia muito da lei, muito da palavra já do livro da lei, e com certeza conhecia a história de Abraão, de Sara e de tantos outros que receberam a visita do Senhor, assim como Jacó recebeu a visita do anjo e lutou com o anjo. E aqui ele não acredita, ele duvida. Então eu me coloco aqui, ponto nós chegamos a duvidar que o Senhor ouve as nossas orações, não só que Ele ouve, mas que em determinado tempo Ele cumpre, e não vai ser na nossa vontade, no nosso tempo e na nossa ideia ou no tempo que nós determinamos, porque aqui o anjo diz que suas orações foram ouvidas. Então isso me coloca a pensar há quanto tempo tinha acontecido essas orações. Ele e Isabel provavelmente devem ter orado muito ao Senhor por um filho, até porque naquela época a mulher que não tinha filho era uma vergonha para ela, né? Não só para ela, mas para o marido também. E eles devem ter orado por muito tempo. E agora Zacarias pega e se vê velho e fala: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Mesmo ele conhecendo a história, mesmo ele conhecendo o Senhor, sabendo quem é o Senhor, ele não tinha recebido ainda, né, uma visita do Senhor, mas ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, ele sabia o que o Senhor já tinha feito nos seus antepassados. E mesmo assim ele duvida. Então nós temos que tomar cuidado, porque em determinado momento nós podemos parar de crer que as nossas orações são ouvidas. E essas orações provavelmente já faziam muitos anos que tinham acontecido. E o anjo vem e fala: Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará você um filho. Então nós temos que descansar no Senhor. As nossas orações, elas sobem aos céus, elas são ouvidas. Nem sempre quando o Senhor as ouve, está de acordo
o nosso tempo, com a nossa vontade, com aquilo que nós colocamos nas orações, mas nossas orações são sim de fato ouvidas pelo Senhor. Nem sempre será no nosso tempo, conforme a nossa vontade, porque nós sempre oramos e declaramos conforme a vontade do Senhor, seja feita a sua vontade, seja feita aqui na terra como já é no céu. E outra coisa que pode acontecer é nós nos esquecermos dessas nossas orações. Então, muitas coisas que a gente pode viver e estar vivendo tem a ver com muitas orações que nós fizemos no passado, várias coisas que nós pedimos que hoje estão se cumprindo, e para algumas coisas se cumprir, às vezes tem alguns preços. Nós podemos estar passando por algo para poder viver alguma coisa que nós pedimos em oração. Então, não sei com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes passarmos por alguns momentos difíceis que nós não conseguimos entender, e depois de tudo passado, a gente olha para trás e glorifica o Senhor e fala assim: uau, Senhor, que bom que o Senhor fez isso, porque se fosse conforme eu teria, como eu tinha pedido, da maneira que eu tinha entendido e desenhado na minha mente, não daria certo, não seria tão bom quanto o Senhor fez, não seria ótimo como o Senhor fez. Então nós temos que descansar no Senhor, na sabedoria do Senhor, na divindade do Senhor, na soberania dele, para que ele cumpra tudo aquilo que ele tem para cumprir, e que seja feita da maneira dele, não da nossa, porque os planos dele são maiores e são melhores do que os nossos. E quando ele responder as orações, por mais que talvez já tenha passado do nosso tempo, do nosso pedido, ou já tenha caído em nosso esquecimento, nós temos que glorificar a ele e não duvidar do Senhor, do anjo que ele envia para falar conosco, ou da maneira que ele tenha falado conosco. O que nós temos é se prostrar diante do Senhor e falar: amém, Senhor, se é da sua vontade, se é como o Senhor deseja, amém, porque nós pedimos e nós não mandamos do Senhor, nós declaramos que ele é o nosso Senhor, então nós temos que descansar nele quando nós pedimos a ele, para que ele realize algumas coisas, e quando ele realizar nós temos que glorificar a ele e não falar: não, Senhor, mas não era agora que eu tinha pedido, não era para esse tempo, eu queria lá atrás, hoje eu não quero mais, ou eu queria, mas eu queria da minha maneira. Não, ele tem os melhores planos, ele tem a sabedoria, e ele é Deus, ele é o Senhor, ele é Senhor de todas as coisas, então ele sabe o melhor que ele tem para nós. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para minha vida, para minha família. Então tenho que descansar nele e ter a certeza de que minhas orações são ouvidas, que tudo aquilo quanto a gente pede para ele, ele nos ouve, e no tempo certo, se for bom para nós, ele vai nos dar, ele vai nos permitir viver aquilo que ele tem para nós. Amém? Então, suas orações sejam sempre lembradas, se possível anote-as. Amém? Que Deus te abençoe, que te lembre das suas orações, que ele cumpra em ti todos os planos que ele tem para a sua vida, pois os planos dele são maiores e melhores do que os seus. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.